Bom, meu nome é Bianca e eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto integrador, sobre o motor elétrico e a lei de Faraday. O meu grupo é composto pela Bruna, o Christian, a Fernanda, o Natan e o Ricardo. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa introdução do projeto integrador, do Michael Faraday. Bem resumidamente, ele foi um dos pioneiros do estudo da relação entre a eletricidade e o magnetismo. No século XIX, ele realizou experimentos que pudessem resultar na produção de corrente elétrica a partir da aplicação de um campo magnético. Michael Faraday descobriu que uma força eletromotriz e uma corrente podem ser induzidas em uma espira, fazendo variar a quantidade de campo magnético que a atravessa. Com os experimentos envolvendo bobinas, Faraday pôde confirmar a geração de energia elétrica a partir de um campo elétrico estacionário, campo elétrico gerado por corrente em espira circular. Sua descoberta ficou conhecida como Lei de Faraday ou Lei da Indução Eletromagnética e foi de extrema importância para a humanidade, estabelecendo a base do funcionamento de máquinas elétricas, motores e transformadores. A Lei de Faraday, ou Lei da Indução Eletromagnética, afirma que a variação do fluxo de campo eletromagnético através de materiais condutores induz o surgimento de uma corrente elétrica, ou seja, estabelece que uma força eletromotriz é gerada em um circuito elétrico fechado, submetido a um fluxo magnético variável no tempo. Então temos a fórmula onde o fluxo das linhas de campo magnético através de uma superfície é igual a B vezes A vezes cosseno de θ, onde B é a intensidade do campo magnético, A é a área da superfície atravessada pelas linhas de campo magnético e o θ, que é o ângulo entre a normal, a superfície atravessada e as linhas de campo. Como calcular uma força eletromotriz induzida a partir da lei de Faraday? Bem, vamos começar definindo. O que é uma força eletromotriz induzida? Então, trata-se do potencial elétrico dinâmico que surge para compensar a variação do fluxo do campo magnético que atravessa um indutor. A força eletromotriz é responsável pelo funcionamento do motor. A força eletromotriz induzida é dada pelo produto negativo entre a quantidade do número de espiras e a variação de fluxo do campo magnético. O resultado desse produto negativo é dado em volts. Agora nós iremos para a explicação prática do motor. A pilha fornece energia elétrica quando as partes raspadas da bobina estão em contato com o alfinete. Temos assim um circuito elétrico por onde passa uma corrente que, ao percorrer a bobina formada pelo fio de cobre, graças ao campo magnético associado a essa corrente, transforma num pequeno ímã não natural. O ímã natural, que é aproximado da pilha, tem um de seus polos voltados para a bobina, e quando ela se torna um ímã, passa a existir uma interação entre eles. Quando a bobina tiver o mesmo tipo de polo ao qual está presa, teremos uma força de repulsão que movimenta a bobina. Juntamente, podemos falar sobre o motor elétrico, que ao longo dos anos foi aperfeiçoado e reinventado de diversas formas, mas tudo se deu início em 1600, quando o cientista inglês William Gilbert publicou uma obra descrevendo a força de atração magnética. Anos depois, a primeira máquina eletrostática foi construída em 1673 pelo alemão Otto Guericke. Agora vamos falar um pouquinho de como funciona o princípio do motor elétrico. Quando uma corrente elétrica percorre o fio que está dentro de um campo magnético externo, surge uma força perpendicular ao fio e faz com que ele gire. E se usarmos uma espira com muitas bobinas ao invés de um fio condutor, o que aconteceria? Se estiver imerso em um campo magnético constante externo, quando passa a corrente elétrica pela bobina, ela poderá girar. Isso ocorre devido à interação do campo magnético da bobina com o campo magnético externo. E vamos falar um pouquinho sobre a metodologia. A gente buscou usar um experimento fácil e que todos tivessem a possibilidade de fazer em casa, com materiais do dia a dia e fácil de encontrar. Os materiais que utilizamos para fazer o nosso motor elétrico foi fio de cobre, que fizemos uma bobina enrolando esse fio no nosso dedo, o ímã natural, uma pilha qualquer, alfinetes e fita isolante. Agora eu vou explicar a montagem do nosso experimento.
Nós iniciamos enrolando um fio de cobre no marca-texto para ele obter o formato circular de uma espira. Nós utilizamos a extremidade do fio para manter a espira no formato circular durante todo o experimento. Vale lembrar que as extremidades do fio de cobre foram descascadas com uma palha de aço para que ele conseguisse conduzir corrente elétrica. Em seguida, com o auxílio de uma fita isolante, nós fixamos uma pilha na mesa. Ainda com a fita isolante, nós prendemos 2 alfinetes de fralda nas extremidades da pilha, nos polos positivo e negativo. A última parte do experimento foi posicionar a espira que criamos no início dentro dos alfinetes, em contato com os alfinetes, para que ela conseguisse conduzir corrente elétrica. Espera-se que, ao girar algumas vezes, a espira alcance sua posição de repouso. Os alfinetes estarão em uma nova posição, já que os polos positivo e negativo se encontram invertidos em relação à primeira seção de giros, e assim a corrente inverte seu sentido de circulação, o que também acarreta a inversão do campo magnético. Agora, irei expor os resultados que obtivemos com o nosso experimento. Primeiramente, com a ajuda de um multímetro, nós medimos se havia corrente nos alfinetes. Em seguida, aproximamos um ímã da bobina que criamos e podemos observar um movimento da espira. Este movimento é causado pela força eletromotriz induzida e pelo torque magnético.